Vamos estar meditando hoje Salmo 99, é o versículo de 1 até o 4. Aclamai ao Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença, saber que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Esse salmo de hoje, ele vem falar da nossa pertença a Deus, né? Quando nós temos um empregado, né, que a gente, se tem uma empresa, tem um empregado, ele não é nosso, né, mas ele faz com que o trabalho dele se torne nosso, né? A mão de obra dele se torne do patrão, né? É diferente de nós sermos de Deus. O Senhor quer que nós sejamos dele por completo. Tanto aquilo que fizemos, né, a nossa mão de obra em relação a ele, porque quando evangelizamos, quando buscamos a Deus, quando damos testemunho, é a nossa mão de obra, né, de evangelização que a gente dá para Deus, né? Então, quando a gente faz isso tudo acontecer, sabendo que Ele nos criou, o empregado que as pessoas têm na empresa, né, que o empresário tem, não criou o empregado, né, não fez ele, não formou ele. Ele apenas contratou para a mão de obra dele, né, servir para o dono da empresa, né? Então, comprar a mão de obra do empregado, então ele não é da empresa, a mão de obra dele é da empresa. Estou fazendo esse exemplo assim para as pessoas entenderem, né, o significado da coisa. Mas nós somos todos de Deus porque nós fomos formados pelo próprio Deus, né? Esse somos todos de Deus deveria ser para todo mundo, mas infelizmente há pessoas que são só filhos, mas não são assim submissos, né, a Deus, não prestam obediência a Deus, não concordam, né, com as leis de Deus, né? São apenas filho do Criador, mas não obedece o Criador. Passam apenas a ser criaturas, né? E quando a gente tem essa liberdade, né, exagerada dentro da nossa vida, a gente esquece que é filho de Deus, a gente esquece que fomos tecidos, fomos formados pelas mãos de Deus lá no ventre materno. Nós acabamos esquecendo de um monte de coisas. E se tornamos, muitas vezes, as pessoas querem se tornar como, né, o dono da própria vida, como ele fosse o autor da vida dele. E não é assim, né? Deus que nos criou, Deus que nos modelou, Deus que nos fez para que a gente pudesse ser semelhança, na imagem e semelhança dele. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós tomamos um novo rumo, né, um rumo diferente na nossa vida, não um novo, né? Eu diria tomar um novo rumo quando a gente se decide, né, a servir realmente ao Senhor. Mas quando a gente quer tomar uma direção diferente, uma direção que não condiz com a palavra, não condiz com Deus, a gente se torna, né, apenas uma criatura. A gente apenas é uma criatura que pode ser dominada, né, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, que na realidade, quando estamos longe de Deus, alguém se aproxima de nós, né, porque a gente sabe que existe o bem e existe o mal. Então, quando a gente começa a se tornar autoritário, né, se tornar autossuficiente em relação a Deus, alguém está batendo palma por causa disso, né? Alguém quer que a gente tome essa atitude. Alguém quer que a gente realmente escolhe daquilo que Deus quer nos ensinar, que é o próprio demônio. Então, que a gente possa ter essa certeza, né? Ter também essa opinião, né, dentro da gente, mas que seja opinião vinda de Deus, né? Tem pessoas que são opiniosas, né? Pessoas que têm uma opinião criada dentro deles mesmo, que não é a ação do Espírito Santo, que é algo formado, né, montado dentro da cabeça e coloca aquilo para fora e não tem nada a ver com Deus. Tem pessoas que são teimosas, opiniosas, né, que não têm essa essência de Deus e ainda querem fazer com que as pessoas que as ouvem
comece também a tomar o mesmo caminho, a mesma decisão, tenha a mesma opinião delas, né? E quando a gente está em Deus, quando o Espírito Santo age na gente, quando não demos espaço ao demônio, a nossa opinião, ela começa a ser a vontade de Deus, né? A gente pode opinar, sim, mas essa opinião já vem da essência de Deus, que é o Espírito Santo que está em nós. E aí então, a gente convence as pessoas para o bem, a gente tem a certeza de que nós não viemos da nossa força, né? Não nascemos da nossa força, não nascemos da nossa vontade, mas nascemos de Deus, né? Deus é que nos formou, Deus é que nos criou. E por isso nós pertencemos a Ele. A palavra diz que somos pertença de Deus. Que cada um de nós, nessa palavra, nesse salmo maravilhoso, possa também refletir, que a gente possa refletir em cima desse salmo, e a gente colocar essa ideia, né, essa força de Deus dentro do nosso coração, no nosso dia a dia, de que somos pertença dEle, né? Pertencemos a Deus porque Ele nos criou, né? Não foi nós que nos criamos sozinhos, né? Nós fizemos sozinhos, a gente se fez sozinho dentro do ventre materno. Não. Existiu a unção de um homem e mulher, mas todo o poder de criação veio do Criador. Então, se alguém cria alguma coisa, ele é dono da criação, né? É como, para encerrar, é como alguém que cria uma ideia, né? Cria uma ideia, patenteia aquela ideia, e aquela ideia ninguém pode roubar, porque é dele, foi reconhecido em cartório, em firma, é dele. Nós fomos reconhecidos no batismo como filhos de Deus verdadeiros. Quando nós recebemos o batismo ali, foi autenticado, né? Que somos pertença de Deus, que somos morada, templo do Espírito Santo. Por isso, o Senhor não quer nos perder. O Senhor quer que a gente pegue essa palavra, coloque lá no íntimo do coração, e a gente possa dizer para o Senhor: Senhor, além de eu pertencer a Ti, eu sou filho Teu. Então, que Tu faças da minha vida conforme a Tua vontade, e nunca se faça na minha vida os meus desejos e a minha vontade. Eu quero, Jesus, Te agradecer, quero Te entregar a minha vida diante desse salmo, porque se eu não Te procurar, se eu não Te buscar, Senhor, eu vou ser um filho totalmente desviado daquilo que é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que eu viva desconectado de Ti, Jesus. Então, que Tu possa me abençoar, Tu possas me fazer cada vez ser mais filho de Deus. Amém.